A morte é o grande mistério da vida. Vivemos todos os nossos dias sem saber quando, como e onde a nossa hora chegará. E também não temos como saber quando será o dia da partida dos nossos entes tão queridos. E o que acontece quando esse dia chega? Outra pergunta sem resposta, mas repleta de crenças, esperanças, incertezas. E sobre o assunto eu converso com a psicóloga especialista em luto, Ana Raquel Salles. Boa tarde, Ana Raquel. Boa tarde. Falar de luto é uma coisa delicada, Raquel. A gente sempre tem medo de falar da morte, né? E o luto é um estado de espírito, de introspecção, de tristeza profunda, em alguns casos, negação. Com a partida de pessoas especiais, é normal a gente sentir que a própria vida, às vezes, não tem sentido, né? Então, como tratar isso? Como lidar com o luto? Sim. Primeiro, tudo que você colocou, assim, é bem coerente. É um momento de dor, quando nós perdemos, não tem como não ser dolorido, e já parte daí a dificuldade. E também a questão de nós não termos um controle sobre quando, como, se vai haver um sofrimento. Então isso gera também um sentimento de medo, que é um sentimento universal em relação ao pensamento de morte. Muitos psicólogos também costumam classificar o luto em etapas, né? Mas que podem variar de pessoa para pessoa. Que etapas são essas? Existem as etapas. A gente só precisa ter um cuidado também, porque o luto é uma experiência subjetiva, então cada pessoa vai viver de uma forma diferente, num ritmo diferente. Mas em se tratando dessas etapas, de uma maneira mais clássica, seria, num primeiro momento, a gente fica em choque com a notícia, com o acontecimento. Depois a gente pode entrar num estado de negação, não quer acreditar, não quer aceitar. Podem vir momentos de raiva, de revolta, de busca por essa pessoa perdida, né, que não está mais. Entra-se também num momento de tristeza, que é uma depressão comum dentro do luto. O luto é um processo natural, ele é esperado já, quando perdemos alguém e precisa ser vivido, né? Então essa tristeza dentro do luto, ela precisa ela tem espaço para expressão. E por fim, assim, depois desse período de desorganização, a gente tende a se reorganizar, olhar para o futuro, reinvestir em outras atividades, outras realizações, né? E essa perda, ela fica na história. Não que ela não nos remeta à dor e à saudade sempre, mas ela não impede que a gente siga com a vida. Ana Raquel, e existe uma melhor maneira de se lidar com o luto? Existe, assim, a gente não pode dizer que não vai doer e que não vai ser sofrido e que não vai existir a saudade, né? A gente só sente o luto porque nós gostamos, nos apegamos, tínhamos um vínculo afetivo. Então, quando isso se rompe, acontece a separação, então não tem como não doer. Mas o que torna o luto um processo mais tranquilo é o investimento na própria vida, né? Nas relações, nas coisas que se importam. Às vezes a gente se dispersa muito com algumas necessidades imediatas, e aquelas que têm uma importância a longo, médio prazo, nós vamos deixando para depois. E aí, quando existe uma perda, a gente se questiona e vem sentimentos mais pesados, de culpas, de remorsos, né? E o melhor para isso é trabalhar autoconhecimento e para se conhecer os propósitos, as missões que se quer na vida, né? E investir nisso.
Ana Raquel, ninguém quer ficar triste, ninguém quer se manter triste. Eu queria que você falasse o que é um luto complicado, porque a gente vive numa sociedade hoje que também não aceita muito bem a tristeza. As pessoas têm um período, né? Como você falou, uma experiência subjetiva, cada um tem seu tempo. O que é um luto complicado e quando é que o luto se transforma num luto patológico, um luto realmente preocupante? Certo, o luto, ele em si, ele não vai ser uma doença, ele vai ser difícil, um momento complicado da vida. Ele pode se tornar complicado porque ele nos deixa vulnerável em todas as dimensões da nossa vida. Nós realmente nos desorganizamos. Então a gente abre porta para patologias físicas, mentais, emocionais. E aí a gente se preocupa quando essas etapas, elas demoram muito, né? A questão é que, né, nessa sociedade consumista e imediatista, esse demorar muito, a gente não tem muita referência. Então, assim, é esperado que o primeiro ano, após a perda, seja um ano mais difícil. Mas o que acontece na prática? Com 3 meses, 6 meses, a sociedade já está cobrando da pessoa enlutada que ela esteja bem. E aí essa pessoa fica sem espaço para expressar e viver o luto, tende a reprimi-lo, pode vir outras questões, como uma depressão maior mesmo, desenvolvimento de síndrome do pânico, né? E aí nesse momento é necessário procurar profissional especializado. Enfim, é natural sofrer, né? É natural se sentir triste, né? Sim, faz parte da vida, né? E tem que ter o tempo para isso, né? Isso. É preciso que exista o espaço para essa expressão. Porque uma vida em dolor, ela não é saudável. Né? É necessário as dores, até para que sejam reconhecidos também os momentos de conquista, de alegria. Então, ela não pode ser negada. É isso aí, é muito importante. Enfim, a gente tem que viver e viver também é passar por momentos difíceis, né? Muito obrigada, Ana Raquel. Tá, de nada. Eu quero só deixar um recado para os ouvintes. Sim. Assim, se encontram nessa situação de perda, que se permitam procurar ajuda quando necessário, né? De profissionais que tenham capacitação para poder lidar com essa questão e ajudá-los. Ok, Ana Raquel, muito obrigada pela sua participação. Nós conversamos com a psicóloga Ana Raquel Salles.